Olá, pessoal. Meu nome é Vivian Aguiar de Souza. Sou doutorando do programa de pós-graduação em administração da URGS, na linha de gestão de sistemas e tecnologia da informação, e sou orientanda da professora doutora Raquel Janicek Muniz. E hoje nós vamos falar sobre cultura de inteligência. Esse tema foi trabalhado na minha dissertação de mestrado, e nós transformamos ele num artigo que foi publicado na revista de administração da URGS, tá? No ano passado. E ele fala de fatores influenciadores de cultura de inteligência nas organizações. E, basicamente, ele trabalha com a pergunta: quais são os fatores da cultura organizacional que podem influenciar o sucesso dos processos de inteligência nas organizações? Bom, indo direto para a questão cultura, nós temos alguns gaps dentro da pesquisa de inteligência, no sentido de que ainda se fala de empresas, organizações que não aplicam processos de inteligência. Ainda se fala muito em dificuldades de implementação de inteligência nas organizações. Autores citam a questão de desalinhamento da cultura organizacional, que acaba afetando o êxito desses processos de inteligência. E também, alguns autores que falam da necessidade do estudo da cultura para que os processos de inteligência nas organizações se tornem mais perenes e tenham mais êxito nas suas atividades. Então, a cultura, ela propicia o engajamento em uso de tecnologias e comunicação, tá? Então, começando do princípio, o que é cultura, tá? Cultura, num aspecto mais geral, ele corresponde a valores, a hábitos, a crenças de um grupo, comportamentos, padrões utilizados por um grupo. Então, toda essa linha, todo esse conjunto de valores, de crenças, de comportamentos, de padrões, de hábitos, eles acabam caracterizando a cultura de um grupo, a cultura de uma sociedade. E entrando mais especificamente, o que é cultura organizacional? Bom, segundo algumas definições, ali temos, o meu foco aqui não vai ser falar desses autores, mas para linhas de interesse nós temos aqui mapeado os autores, tá? Mas o que é a cultura organizacional? A cultura organizacional são os valores comuns compartilhados dentro de uma organização. São esses padrões sociais que se compartilham nessa organização. Então, a cultura organizacional acaba por guiar o comportamento dos indivíduos dentro da organização. E o que caracteriza a cultura organizacional? São os valores compartilhados, é o propósito da organização, a missão, os valores, visão, manifestado por meio de comportamentos, símbolos e sistemas. Então, sistema de valores, crenças, políticas compartilhadas e direcionadas pelos líderes da organização podem ser, segundo Gasparetto, podem ser considerados cultura, a forma de agir das pessoas, a forma de condução dos negócios, de relacionamento e tomada de decisões. O nível de lealdade dos indivíduos dentro da organização caracterizam a cultura. Então, todos esses valores, comportamentos, esses hábitos, esse conjunto de características forma a cultura de uma organização. O que se tem por objetivo por meio dessa cultura organizacional? Estabelecer uma estabilidade por meio do compartilhamento desses valores. E, ao mesmo tempo que ele pode ser um determinante importante, ele pode ser uma barreira, né? Ela, no caso da cultura, ela pode ser uma determinante ou uma barreira. Então, autores falam, a cultura, ela pode ser uma barreira, mas o que pode ser uma barreira? Quais são essas características? O que é determinante? Então, aí se vem um gap e vem um ponto extremamente importante para a pesquisa, né?
Aí poucos autores falavam cultura de inteligência, mas enfim, o que é cultura de inteligência? Então, é importante a questão da cultura para apoiar essas mudanças, para elas corresponderem aos valores predominantes necessários para aquela organização funcionar. Então, para aplicar a questão da cultura organizacional aplicada a processos de inteligência, nós fizemos aqui uma revisão sistemática de literatura, que foi considerado os principais nomes, as principais nomenclaturas que se dão para inteligência: Foresight, Corporate Foresight, Strategic Foresight, Environment Scanning, Strategic Scanning, Inteligência Competitiva, Inteligência Estratégica, Inteligência Antecipativa, Scenario Plan. Então, algumas dessas nomenclaturas foram utilizadas, tem lá direitinho no artigo, tá? Nos slides anteriores aqui, se vocês depois que tiverem o vídeo em mãos, vão poder voltar aí ou procurar lá no Google, né, pelo título. É bem tranquilo de encontrar. E nós temos ali o card sorting, tá? O que ele foi feito pelo card sorting? Foi feita a validação desses itens obtidos na revisão sistemática de literatura. Foi construído o construto de cultura de inteligência, e aí tivemos os subconstrutos, e foram validados por meio do card sorting e aplicados a especialistas e profissionais da área de inteligência, de forma a gente verificar se eram informações, se eram características pertinentes. Então foram feitas 2 rodadas, mas sem focar muito na questão de método, mas sim nos resultados. O que nós tivemos primeiro assim na revisão sistemática de literatura? Então, temos aí cultura de liderança, de confiança e colaboração, cultura de informação e conhecimento, aprendizado e capacitação, e cultura de consciência de inteligência. E, por último e não menos importante, a cultura orientada para o futuro e inovação. Bom, explicando rapidamente esse compilado obtido, tá? Por meio das expressões similares, por meio das características similares, foram compiladas dentro dessa nomenclatura. Então, a cultura de liderança é aquela cultura que é conduzida pelo líder ou pela alta gestão da organização. Aqui a gente vai colocar as características gerais e ali, quando foi feito o Delphi, aí eu vou entrar mais a fundo, tá? Então, basicamente, para ter a ideia central, a cultura de confiança e colaboração é uma cultura com valores na confiança, na cooperação, na utilidade do trabalho em equipe. Então, nessa cultura, a confiança e o respeito são compartilhados, são mútuos, e acabam por ter essa cultura de colaboração e apoio. A cultura de comunicação, tá? Ela valoriza diálogos abertos e compartilhamento de informações. Ela valoriza que se tem a comunicação, as políticas de comunicação, que a comunicação seja valorizada e seja efetiva dentro da organização. A cultura de informação e conhecimento, o que acontece? Ela recebeu, durante as várias leituras, cultura de gestão do conhecimento, cultura de gestão da informação, cultura de gestão de dados, cultura orientada para dados. Então, nós fizemos um compilado por meio dessa expressão. Então, é toda a questão que trabalha compartilhamento, disseminação da informação e do conhecimento entre equipes, a orientação dos dados, cultura informacional, cultura de gestão da informação. Então, esses termos foram reunidos no sentido de construir esse subconstruto. E, por fim, mais adiante nós temos também aprendizado e capacitação, tá? O que acontece? De forma a se ter a transformação na organização, a cultura, ela precisa ter estímulos para treinamento, estímulos para capacitação, de forma a se auxiliar na experiência e no engajamento desses funcionários, dessa equipe de inteligência.
A cultura de consciência de inteligência, ela fala o seguinte: não somente você ter o processo de inteligência, mas você ter pessoas dentro da sua organização que valorizem esses processos. Então, é uma cultura que valoriza a agilidade desses processos, que valoriza as respostas rápidas às mudanças do ambiente. E assim, por fim, cultura orientada para o futuro e inovação, que ela, apesar do Lescar não estar nessa revisão sistemática, essas características remetem às pesquisas do Humbert Lescar, no sentido que fala da questão da importância de que a mente dessas pessoas que constituem essa equipe de inteligência dentro da organização, ela tenha uma valorização da visualização do ambiente externo e da observação dos sinais de alerta. E a partir do momento que a equipe valoriza esses sinais de alerta e leva adiante, se facilita muito a inovação na organização, a rápida adaptação às mudanças. Então, pessoas conectadas com esses sinais de alerta, pessoas conectadas com visão para o futuro de uma forma mais efetiva, elas tendem a ter um êxito melhor em processos de inteligência, segundo os autores colocados aqui, no qual eu não vou dar esse foco nos autores, mas sim nas características obtidas. Mais adiante, tá? Nós temos aqui, então, os resultados do card sorting, de uma forma a sermos bastante objetivos e aprofundarmos nessa questão das características de cada subconstruto da cultura de inteligência, que foram obtidos por essa revisão de literatura, validados pelo card sorting, em rodadas em que os especialistas eles davam, faziam seus comentários, tanto positivos quanto negativos, e aí numa segunda rodada a gente compartilhava essas observações, e aí a partir desses comentários se decidia se mantinham ou não essas opiniões. Então foi bem interessante, porque esses resultados eles trouxeram não só a questão do que é ou não é, eles apontaram gaps dentro das organizações, porque os especialistas por vezes reconheciam que uma determinada característica era importante, mas nem sempre essa característica estava presente na organização, e que eles sentiam falta dessas características. Então foi bastante importante essa pesquisa, porque sim, conseguiu se enxergar assim, isso é necessário, mas às vezes as pessoas não se identificavam naquela característica. Mas aí, não, essa característica é importante, poxa, eu sinto falta na minha organização disso. Então, uma das primeiras características que nós colocamos na nomenclatura de cultura de liderança é a questão do líder, que ele precisa ter uma certa empatia com seus empregados, no sentido de que ele tem que trabalhar com valores que sejam em consonância com os valores da organização. Esses valores ele vai ter que conduzir eles por meio na sua equipe. O líder tem que ter essa sensibilidade para reconhecer que vai se ter diferenças entre culturas dos indivíduos, e ele vai ter que trabalhar em prol da cultura organizacional em geral, de forma a facilitar esses processos de foresight. Então, os valores que a gente vai discutir mais adiante, o líder já tem que estar apto a trabalhar com eles. Então, é muito importante que se tenha um líder engajado a compartilhar as informações, a incentivar a coleta de informações, em procurar desenvolver valores e crenças e comportamentos necessários a essa realização de processos de inteligência, que engaje o debate entre grupos. Se o líder não compartilhar esses valores, como se teve uma crítica séria durante algumas entrevistas, né? Tivemos aí inicialmente 50 gestores, depois foram para em torno de 30, e a partir disso se viu que tem
pessoas que ainda encontram a informação como um sentido de poder. E esse valor de informação e poder, não vou compartilhar, não é um valor que traga sucesso para a inteligência. Aí se constitui uma barreira. A partir do momento que a organização tem um líder que retém essas informações, esses autogestores que retêm informações, isso não é benéfico para a empresa. Então, tem que ter esse líder engajado em compartilhar informações, em engajar a sua equipe a debater ideias, compartilhar informação e assim por diante. Bom, cultura de confiança e colaboração. Para que tudo isso tenha sucesso, tenha êxito, assim, e foi enfatizado por muitos até, olha, não é só para processo de inteligência. É muito forte a questão de confiança e colaboração. Na hora de se ter um relacionamento entre os funcionários, tem que se ter a valorização da colaboração, da confiança e disponibilidade de trabalho em equipe. Não se abriu mão dentro dessas características. Foi bem relevante essa observação. A cultura de comunicação também. As características dentro da cultura de comunicação que foram consideradas importantes é os funcionários acreditarem que a disseminação da informação vai depender de uma comunicação adequada. Tem que se ter um passo a passo, tem que se ter um modo de operar essa comunicação de forma que informação e conhecimento tenham uma disseminação efetiva dentro da organização, facilitando o processo de inteligência. E ao mesmo tempo que se deve ter políticas que incentivem essa comunicação de ideias e conhecimento pelos funcionários. Não propriamente que sejam incentivos econômicos, mas sim essa propagação de valores que devem ser colocadas dentro da organização. A cultura de informação e conhecimento, ela num primeiro momento, ela foi vista, foi observada com uma certa dificuldade. Ela é um fator mais recente assim, a ser reconhecido nas organizações, mas que foi visto como realmente importante. E como é importante que se valorize essa questão do processo de busca de dados e informações, que as pessoas valorizem esse processo, que tenham em mente a necessidade desse processo, a necessidade de compartilhar informação e conhecimento, essa visão comum é realmente importante e é necessária, às vezes não praticada, e por isso essa deficiência foi comentada e reconhecida como deve ser superada, né? Talvez não é uma barreira que deve ser superada para esse êxito aí da inteligência. E então, a existência de divulgação de políticas aqui também é importante e é reconhecida pela organização, de forma que se tenha esse desenvolvimento de cultura de informação e conhecimento. Ou seja, o incentivo do compartilhamento, né, de informação e conhecimento. A cultura de consciência de inteligência é o seguinte: autores afirmaram, lá que eu tinha comentado, que não só o processo em si, mas a conscientização dos seus empregados quanto à importância da inteligência para a tomada de decisão. Então, foi visto a inteligência, não que as suas atividades propriamente sejam céleres, mas que ela seja um processo que traga uma agilidade na tomada de decisão, de forma que as respostas da organização sejam ágeis. Então, a equipe tem que estar muito bem sintonizada a esse ambiente, a tudo que cerca o contexto da organização, ao ambiente da organização, de forma a ter uma rápida resposta às mudanças e uma rápida resposta quando da tomada de decisão.
quando dá as mudanças ambientais. E uma cultura de consciência de inteligência, ela é importante também a partir do momento que se reconhece que as práticas sistematizadas são importantes dentro da organização. A execução adequada dessas atividades também, elas devem ser reconhecidas como importantes. Então, todo o processo de inteligência, toda a sua execução, a prática sistemática, a execução adequada dessas atividades, então elas devem ser reconhecidas por seus membros como importantes, de forma que esses membros da organização ou daquela área de inteligência consigam ir adiante com o seu processo, de uma forma a se obter o sucesso nesse processo. A cultura de aprendizado e capacitação foi bem enfatizado que algumas organizações elas ainda não têm aquela visão do reconhecimento da importância de se investir, que isso não é um gasto, isso é um investimento, mas essa necessidade de aprendizado e capacitação foi reconhecida pelos gestores em maior parte como importantes dentro das características que essa equipe ela precisa reconhecer a importância e a busca de atualização e capacitação nas suas atividades de inteligência. Né? Ela também tem que buscar, tem que correr atrás, a equipe, os funcionários. E os funcionários precisam acreditar que essa capacitação vai preparar eles melhor para esse processo de inteligência, vai preparar eles melhor para enfrentar essas mudanças do ambiente e reagir a elas. E a cultura, por fim, né, a cultura orientada por futuro e inovação, também foi reconhecida como importante, né, com as características a seguir, que as organizações devem considerar importante que os funcionários explorem informações em busca de novas ideias e que as equipes desenvolvam um olhar anticipativo, que as equipes observem possíveis sinais de alerta, que eles estejam atentos, que eles valorizem esses sinais de alerta, que uma cultura tenha essas políticas de fomento à exposição de ideias inovadoras. Então, todo esse olhar, toda essa visão de olhar para o futuro, de ter esse olhar anticipativo, de olhar por sinais de alerta e refletir sobre eles. Então, explorar informações e busca de novas ideias, esse fomento de políticas que apoiem essa exposição de ideias inovadoras foram colocadas como importantes e relevantes. Bom, pessoal, esse é um pouquinho aí do trabalho, um pouquinho aí sobre cultura de inteligência. Se for falar sobre esse assunto, ele vai render pesquisas interessantíssimas aí, mas já temos aí um arcabouço bem importante aí para o construto cultura de inteligência. Ele ficou mais robusto a partir dessa pesquisa. E então, muito obrigado. E por fim, esse é meu e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu agradeço, muito obrigada e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigada.